Na final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, realizada neste domingo, 1º, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o árbitro Rafael Rodrigo Klein se envolveu em uma decisão polêmica que gerou grande repercussão nas redes sociais: a expulsão do jogador Jorge Carrascal, do Flamengo. Um momento inusitado aconteceu logo após o apito final do primeiro tempo, quando o meio-campista colombiano se envolveu em uma confusão com Breno Bidon, do Corinthians, e foi expulso, mas somente após a revisão do lance no VAR. O lance e a confusão no gramado. Tudo começou no último minuto do primeiro tempo, quando Carrascal e Bidon se chocaram em uma jogada sem bola. Em campo, o árbitro não percebeu a agressão de Carrascal, e as equipes seguiram para o intervalo sem maiores incidentes. No entanto, no retorno para a segunda etapa, o VAR revisou o lance e alertou o árbitro Rafael Klein sobre a ação do jogador do Flamengo. A tecnologia acionou a arbitragem para que a situação fosse revista, e Klein, após assistir à imagem no monitor, decidiu expulsar Carrascal. A expulsão foi marcada por um soco do jogador rubro-negro em Breno Bidon, e a decisão gerou um grande debate. A reclamação dos torcedores, especialmente nas redes sociais, não foi sobre o lance em si, mas sim pelo fato de que o árbitro só tomou a decisão de expulsar Carrascal após o intervalo, quando a revisão foi feita. Muitos questionaram a forma como a revisão foi realizada, considerando que a jogada ocorreu ainda no primeiro tempo e deveria ter sido analisada de imediato. Análise do comentarista e do árbitro. O comentarista de arbitragem da GETV, PC de Oliveira, avaliou a situação e defendeu a decisão do árbitro. Segundo ele, Rafael Rodrigo Klein acertou ao expurgar Carrascal da partida, pois o soco foi claro e passível de expulsão. Oliveira também elogiou a utilização do VAR no protocolo, afirmando que a tecnologia deveria ser usada exatamente para esse tipo de situação, garantindo que infrações importantes não passassem despercebidas. Embora o protocolo do VAR tenha sido seguido corretamente, a situação gerou uma enorme revolta entre os torcedores nas redes sociais. Muitos acreditavam que a revisão deveria ter sido feita ainda no primeiro tempo, o que poderia ter mudado o rumo da partida, já que o Flamengo ficou com um homem a menos para a segunda etapa. A reação da torcida e o impacto no jogo. A expulsão de Carrascal foi um divisor de águas na final. O Flamengo entrou para o segundo tempo com um jogador a menos, o que naturalmente afetou seu desempenho. Mesmo com a desvantagem numérica, o time rubro-negro ainda teve algumas chances claras de gol. A primeira delas veio com um cabeceio de Pulgar, que tocou no travessão do goleiro Cássio, do Corinthians, mas não entrou. Essa oportunidade desperdiçada foi um reflexo da dificuldade do Flamengo em se organizar ofensivamente com um jogador a menos. Em contrapartida, o Corinthians soube aproveitar a superioridade numérica, ou por pouco, não ampliou o placar com Memphis Depay, mas o gol foi anulado por impedimento. A situação estava difícil para o Flamengo, que não conseguia se encontrar em campo após a expulsão de Carrascal. No entanto, o time rubro-negro ainda teve uma chance clara de empatar a partida, com Lucas Paquetá, mas o meio-campista perdeu uma oportunidade dentro da área, o que poderia ter levado o jogo para os pênaltis. A situação complicada do Flamengo no início de temporada. Embora ainda esteja no início da temporada, o Flamengo atravessa um momento complicado, com 3 derrotas consecutivas, incluindo a derrota na final da Supercopa do Brasil. O time, que começou a temporada com grandes expectativas, já viu sua moral ser abalada pelas derrotas e pela expulsão de Carrascal, que apenas agravou a situação. Agora, o Flamengo precisa se concentrar no Campeonato Brasileiro, com um confronto importante contra o Internacional, no Maracanã, que será crucial para tentar dar a volta por cima e recuperar a confiança dos torcedores. A atuação do time contra o Corinthians gerou muitas críticas, especialmente pela falta de criatividade e organização no segundo tempo, após a expulsão de Carrascal. O impacto da expulsão no planejamento de Felipe Luiz. O técnico Felipe Luiz teve seu planejamento para a final da Supercopa do Brasil frustrado pela expulsão de Carrascal, que alterou completamente o cenário da partida. Com um a menos, o Flamengo teve que se reorganizar e passar a se defender com mais intensidade, deixando de lado o estilo de jogo ofensivo que tanto caracteriza a equipe. A falta de opções ofensivas e a pressão da arbitragem também dificultaram o desempenho do time, que não conseguiu reagir a tempo. Conclusão: uma expulsão que gerou repercussão e desconfiança. A expulsão de Carrascal em Flamengo x Corinthians, na Supercopa do Brasil, acabou se tornando o grande ponto de discussão da partida. Embora a decisão de Rafael Rodrigo Klein tenha sido respaldada pelo protocolo do VAR, a forma como foi tomada, com a revisão apenas após o intervalo, gerou muitos questionamentos. A expulsão mudou o curso da final, e o Flamengo não conseguiu se recuperar a tempo, sofrendo uma derrota que deixou os torcedores insatisfeitos e preocupados com o início de temporada. A situação expõe as dificuldades enfrentadas pelo Flamengo, que terá que se reerguer e trabalhar para superar a crise inicial e encontrar soluções para os problemas apresentados no jogo. Já o Corinthians aproveitou o momento e levou o título da Supercopa, mostrando sua consistência e competência.
A expulsão de Carrascal se tornará um dos momentos mais lembrados dessa final, que não só trouxe a vitória para o Corinthians, mas também levantou o debate sobre o uso do VAR e as decisões arbitrárias em jogos decisivos. A temporada ainda está no início, mas os reflexos desse jogo poderão impactar diretamente o desempenho das duas equipes nos próximos desafios.